Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amigos e minhas amigas do Santíssimo TV, somos então convidados hoje a meditar o Evangelho do segundo domingo da Páscoa, também conhecido como Domingo da Misericórdia. Neste dia, iremos meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos do 19 ao 31. Vamos então? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste segundo domingo da Páscoa, também conhecido por toda a Igreja como o Domingo da Misericórdia, instituída por São João Paulo II, através das experiências místicas de Santa Faustina, uma freira polonesa também canonizada, podemos observar a misericórdia de Deus. Ela, através do seu diário, o Diário de Santa Faustina, mostra o amor misericordioso que o Senhor tem por cada um de nós. E devemos, com certeza, abraçar com dignidade estas experiências de fé. O Evangelho de hoje mostra a incredulidade de Tomé. Se ele não visse as marcas do prego, se ele não tocasse nas marcas do prego que, através da crucificação, ficaram nas mãos, nos pés de Jesus Cristo, ele não iria acreditar. Até que Jesus apareceu e falou para ele: Toque aqui, não sejas incrédulo, mas fiel. E ao mesmo tempo, Tomé fez uma bela profissão de fé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É através dessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo que somos convidados, então, a ter uma vida santa, a buscar ter um coração semelhante ao de Cristo. É através também do Pai, do Filho e do Espírito Santo que os ministros ordenados, os padres e os bispos são convidados a perdoar os pecados daqueles que buscam, todos através do sacramento da reconciliação. Digo isso, pois Jesus Cristo também falou
no Evangelho de hoje: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Podemos dizer que aqui é a instituição também de um sacramento da reconciliação. Nós não podemos cair naquela tentação de falar assim: eu me perdoo, me confesso, eu peço perdão apenas a Deus. Os homens são pecadores, os padres são pecadores, os bispos também. Sim, é verdade, são pecadores, mas quando um padre, quando um bispo perdoa, absolve os pecados, ele está fazendo ali não no seu próprio nome, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos também observar que não foi uma invenção, vamos dizer assim, o sacramento, mas instituído pelo próprio Cristo, como ele envia para os seus discípulos neste momento que nós acabamos de ouvir. Existe uma pequena contradição quando algumas pessoas ficam falando: eu não vou me confessar, pois um padre é um pecador. Muitas vezes, essas mesmas pessoas acreditam fielmente que ali no altar está Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico que foi então consagrado através da oração feita por um pecador. Ou será que não? Mas vamos aos poucos observar como as maravilhas do Senhor agem na nossa vida, onde sacerdotes, bispos, tão frágeis também, mas acabam se tornando um canal da graça para todo o povo de Deus, oferecendo a Eucaristia, o verdadeiro tesouro da nossa fé, o centro e ápice da vida cristã, e também através do sacramento da reconciliação. Peçamos a Jesus misericordioso que hoje e sempre derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, nunca nos falte com a graça que tanto desejamos, e que através do sangue e água jorrado do outro lado perfurado na cruz, nos purifique e nos fortaleça no bom combate da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.